Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de contrato de prestação de serviços médicos. Eu me chamo Paola da Costa Nunes, sou advogada, especialista em direito civil e processo civil e atuo com ênfase em direito à saúde, na defesa dos pacientes contra convênios de saúde e SUS e no direito médico em defesa dos profissionais de saúde. Hoje, gente, eu trago para vocês uma aula muito completa sobre como você pode elaborar um contrato de prestação de serviços médicos. Então, aqui nós vamos tratar sobre o direito médico. Nós estamos atuando neste curso específico em defesa do profissional de saúde. Então, nós vamos aprender a elaborar um contrato de prestação de serviços médicos que seja favorável ao nosso médico, certo? Ou ao nosso profissional de saúde em geral, tá? Porque quando eu falo de direito médico, muitas pessoas podem confundir. Direito médico não se aplica só ao médico, tá? Se aplica também a todos os profissionais de saúde. Isso é muito importante a gente deixar bem claro. Bom, gente, então, neste curso eu trago para vocês de uma forma bem prática como que a gente vai elaborar um contrato de prestação de serviços médicos e nós vamos também estudar um pouco da parte teórica, por que o contrato é importante, né? Quais são as cláusulas essenciais, quais são os benefícios de nós termos um contrato, e aí, por aí vai. E eu tenho certeza que você vai sair daqui craque de como você vai elaborar um contrato de prestação de serviços ao seu paciente, ao seu cliente médico, tá? Então, gente, vamos lá. Eu vou começar aqui a aula, vou compartilhar com vocês o material, tá? E aí, então, elaboração de contrato de prestação de serviços médicos. Sejam muito bem-vindos na nossa aula, bem-vindos à plataforma Inova Educação. Nós vamos explorar, como eu disse para vocês, os elementos essenciais que compõem um contrato, de forma a trazer a clareza, a transparência, né, e a segurança para o profissional de saúde e também para o paciente, tá? Então, vocês estão prontos para essa aula? Eu pergunto porque vocês vão gostar demais dessa aula. Vocês vão sair daqui sedentos em elaborar um contrato de prestação de serviços médicos, eu tenho certeza disso. Vocês sairão sedentos, vocês sairão aptos a realizar, a elaborar um contrato de prestação de serviços médicos, tá? Eu trago informações também sobre mim, tá? Então, como eu disse, bem-vindos à nossa aula. É uma honra ministrar essa aula para vocês, participar do processo de conhecimento de vocês. E, né, falei já um pouquinho sobre mim, que eu atuo há 6 anos, atuo na área de Direito à Saúde e Direito Médico. E hoje eu uno duas das minhas paixões, a medicina e o direito, tá? Aí eu trouxe para vocês, para me seguirem nas redes sociais, meu Instagram é @Paola da Costa Nunes e meu Facebook é a advogada Paola da Costa Nunes. Me sigam lá, gente, porque lá eu posto conteúdos informativos, tanto para pacientes como também para profissionais, né, do direito, estudantes, bacharéis, enfim, quem tem a curiosidade na área de direito médico e direito à saúde. Eu coloco lá no meu perfil dicas práticas e conteúdos informacionais, tá? E aí, meu contato, eu deixei meu e-mail para vocês, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, caso vocês queiram dar alguma sugestão. E também vou deixar ao final da aula o meu contato do WhatsApp, para caso vocês queiram também mandar mensagem, e eu prometo que eu responderei vocês assim que for possível, tá? Então, vamos dar início à nossa aula. Primeiramente, título da nossa aula: como elaborar um contrato de prestação de serviços médicos. Qual que é a estrutura do nosso curso, gente? Primeiro, uma breve introdução sobre a importância do contrato de prestação de serviços médicos. Na verdade, é uma introdução sobre a importância do contrato em geral, tá? Porque isso que vocês vão aprender neste curso sobre contrato se aplica para qualquer tipo de contrato que você for elaborar aí no seu escritório. Mas nós vamos estudar algumas, né, especificidades, né, do contrato de prestação de serviços médicos. Não adianta, né, gente? A gente quer falar, às vezes, palavra muito difícil e acaba travando, mas vamos dar continuidade. Depois, eu trago para vocês os fundamentos de um contrato, né, os fundamentos do contrato de prestação de serviços médicos, para ser mais específica, os requisitos essenciais do contrato, que daí sim, os requisitos essenciais para qualquer tipo de contrato que você for elaborar, a natureza da obrigação do contrato de prestação de serviços médicos,
Será uma obrigação de meio ou será uma obrigação de resultado? Já vou adiantar um pouco o assunto para vocês. Quando nós tratamos de obrigação de meio, é a obrigação que nós, advogados, temos com o nosso cliente. Então, nós não temos obrigação de entregar um resultado positivo ao nosso cliente após, né, uma demanda judicial. Nós temos a obrigação de aplicar as melhores técnicas, de aplicar o nosso conhecimento técnico para tentar alcançar o resultado mais benéfico para o cliente. Mas muitas vezes a gente não consegue, né? Por quê? Porque o processo judicial é uma caixinha de surpresas. Não depende apenas do advogado e nem das provas do processo, mas depende também, né, do convencimento do juiz e entre outros tantos. Então, a nossa obrigação é de meio. E assim também entende o CRM, né, o Código de Ética Médica, o CEM, Código de Ética Médica, que o profissional médico, ele tem uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. Então, ele tem a obrigação de aplicar as melhores técnicas para alcançar os melhores resultados, mas ele não tem uma obrigação de resultado. Mas, e aí como que entra, né? O que é a obrigação de resultado para quem nunca teve, né, acesso a essa informação? A obrigação de resultado é quando o profissional ele assume o dever de entregar determinado resultado ao seu cliente. Então, neste caso, o médico assume entregar determinado resultado ao seu paciente. Isso geralmente nós temos aí no judiciário em casos de cirurgia plástica, né? Onde então pacientes insatisfeitos com o resultado obtido na cirurgia plástica ajuizam uma ação perante o Poder Judiciário porque eles acham que o médico não cumpriu com o dever, a obrigação de resultado. Mas existem muitas nuances em relação a isso. Existe muita coisa por trás disso que a gente ainda pode aprender aqui nesta aula, tá? E aí, por fim, nós vamos falar sobre a estrutura para elaboração do contrato, onde aí eu vou discorrer com vocês cláusula por cláusula e a relevância das cláusulas do contrato. E aí eu trago para vocês um modelo de contrato de prestação de serviços médicos na área de cirurgia plástica. E aí, gente, vocês vão ter este modelo que a gente vai utilizar em aula no material de vocês. Então, vocês terão acesso ad eternum a este modelo que eu elaborei especialmente para o nosso curso, tá? Então, sejam gratos pela sua professora, porque isso vai ajudar demais vocês quando vocês forem elaborar qualquer tipo de contrato, mas principalmente quando você fechar o seu primeiro serviço para um profissional médico e você vai precisar elaborar um contrato de prestação de serviços médicos, você vai lembrar dessa aula e você vai lembrar do meu modelo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos dar início à nossa aula. Por fim, qual que é a importância do contrato de prestação de serviços médicos? Eu vou perguntar, na verdade, de uma forma geral para vocês. O que vocês acham, né, que é importante do contrato? Por que o contrato é importante? Será que o contrato é importante para formalizar uma relação entre pessoas? Será que o contrato é importante para a gente trazer transparência para as partes sobre como aquela relação jurídica será prestada, como aquela relação jurídica será realizada? Será que o contrato é importante para estabelecer deveres das partes? Hipóteses de rescisão?